Senhoras e senhores, bom dia. Para darmos início à audiência pública da Comissão Economia e Finanças, para debater o tema Prestação de Contas referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2018, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal da Secretaria de Finanças do município de Osasco. Em seguida, convido a nobre vereadora doutora Régia para secretariar os trabalhos deste dia. Anuncio a composição da mesa daqueles que estão conosco nesta audiência, representando a Prefeitura de Osasco. Pedro Sotero de Albuquerque, secretário de Finanças de Osasco. A senhora Karine Donizete Simões, diretora da Contabilidade de Osasco. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Jefferson Ricardo da Silva como presidente, o senhor Alexandro de Souza Sá, relator, o senhor Batista Souza Moreira, membro, o senhor Paulo César Dias dos Reis, membro, e o senhor Dr. Rafael da Silva, membro. Solicita a senhora secretária que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista de presença para que tomem assento em seus lugares. Acredito, secretária, que hoje somente a senhora que está nos auxiliando. Os vereadores não puderam estar, de repente, presentes ou conseguiram chegar, evidentemente, pela questão, talvez, da dificuldade que está no dia de hoje. Solicito a senhora secretária que anuncie a ficha de presença das demais autoridades e do público aqui presente e que todos em seus lugares sintam-se como componentes da mesa diretora dos trabalhos desta audiência pública. Bom dia, senhor presidente. Stephanie Sara, secretaria. Bruna Ângela Cominski, secretaria de. Fabiana Joaquim Santos, assessoria do vereador. Pedro Sotero de Albuquerque. Agradeço, aproveitar, secretária, agradeço, cumprimentar aqui presente o vereador Rogério Santos, que veio prestigiar esta audiência. Também quero solicitar desde já que a senhora, Vossa Excelência, venha fazer a leitura do ofício desta audiência. Audiência pública. Informa-se a Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública a realizar-se em 8 de maio de 2008 às 10 horas no plenário pela Comissão de Economia e Finanças, sobre a prestação de contas referente pelo quadrimestre do exercício 2002, cumprimenta a Lei de Responsabilidade Fiscal da Secretaria de Finanças. Assim, solicita-se a realização do evento, a convocação de plenários para serviço de coordenação da audiência, reserva de plenário, recepção, confecção, ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicita-se ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores, aos membros da Comissão de Economia e Finanças, para a ciência, e que seja convidado o secretário de Finanças do município de Osasco. Atenciosamente, Jefferson Ricardo da Silva, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Ofício 33 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da audiência pública para debater e refletir sobre as metas fiscais do município, referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2018, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada nesta data. Lamentavelmente, por motivo de compromissos já assumidos, não poderei estar presente. Respeitosamente, Ana Paula Rossi. Agradeço, senhora secretária, gentilmente fornecer para nós essas informações. Agradeço aqui a presença do vereador Rogério, mais uma vez, presente conosco, acompanhando nossos trabalhos, também ao público presente, a imprensa aqui presente, para prestigiar essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit, Telecom Antiga Cabonet, pelo nosso site, é o www.osasco.sp.leg.br. Nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube e ao vivo, sendo transmitido ao vivo também no Facebook. O público aqui presente pode participar, retirando formulários na recepção com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Em primeiro, convido aqui, gostaria de fazer, na verdade, uso a palavra desta audiência e solicitar aqui a gentileza que a senhora, nossa secretária hoje, a vereadora Régia, venha estar assumindo a presidência para que possamos fazer uso da tribuna. A tribuna à disposição do senhor vereador. Agradeço, muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa, cumprimentar
nossa presidente aqui, a vereadora Régia, que está presidindo no momento esse trabalho, cumprimentar o secretário Pedro, secretário de Finanças da nossa cidade, cumprimentar também a Karen, a diretora, que sempre está conosco aqui, e cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, em nome do nosso companheiro aqui, vereador Rogério Santos, por presente. Secretário, a gente tem acompanhado algumas ações, algumas não, todas as ações que a prefeitura vem fazendo, e a gente tem visto, mesmo com toda a dificuldade no momento, Osasco tem conseguido atender aquilo que é, como por lei, determinado, ou seja, as contas nossas têm sido, todas elas têm sido consolidadas ao tempo que vem sendo o mandato do prefeito na nossa cidade, e as questões, por exemplo, com toda a dificuldade que tivemos no ano passado, em relação a contratos, a renovação de contratos, prestação de serviços, e temos visto que o senhor, na frente dessa pasta, tem ajudado a condução, justamente com toda a complexidade, resolvendo esses temas aí, por exemplo, questão de escola, reformas que tivemos, por exemplo, no ano passado, um acidente que tivemos, agora vem a questão dos uniformes da escola e outras coisas mais que são diretamente ligados ao dia a dia da nossa cidade, como a saúde, por exemplo. Então, tudo tem sido diretamente ligado à sua secretaria, onde constantemente você tem que tomar decisões que têm que ser corretas, porque ao startar, por exemplo, um pagamento, não vem só a questão do entrada e saída, vem a questão da competência, vem a questão da legalidade, vem a questão de como esse valor está sendo usado. O senhor tem desempenhado muito bem nessa questão, fazendo com que a cidade ela possa, por exemplo, nos dias de hoje, não ter, por exemplo, nenhum tipo de salário atrasado. E sim, na questão dos contratos, o senhor tem visto com muito cuidado, muita veemência a questão dos pagamentos dos mesmos. Eu quero dizer, secretário, é que nós temos um trabalho, e esse trabalho, no caso do nosso mandato, é diretamente ligado a muitos porquês. A nossa população, as pessoas perguntam, por que disso, por que daquilo, e nós temos que explicar para as pessoas ou dar ela informação das questões que elas poucos conhecem. É toda aquela questão burocrática, desde que haja necessidade, por exemplo, de uma compra de algum equipamento público, ou na construção de equipamento público. Então, todos aqueles entraves que as pessoas não entendem, desde uma licitação, enfim. E as pessoas sempre têm tido dúvidas em relação a como que isso acontece e por que demora tanto. Então, isso tem sido uma das grandes solicitação das pessoas. Os porquês. Então, acredito que o senhor pode estar fazendo algum tipo de trabalho em relação à comunicação junto à Secretaria de Comunicação para dar essa ideia para dar esse entendimento para as pessoas, porque as pessoas não sabem por que, vereador Rogério Santos, que demora tantas coisas, né? A gente vem, conversa, e justamente lá no final da ponta a gente vê que é a lei que rege, com normas, todo aquele controle, para que possamos, à medida das necessidades, à medida do tempo, ir avançando com ações e decisões da nossa cidade. Então, gostaria de, nesse presente momento, pedir que o senhor pudesse ver como isso aconteceu, como a gente passa isso para o nosso povo, essa transparência, e as pessoas, elas não que estejam entendendo alguma coisa, não sei se é a palavra transparência, mas dar essa didática, para que as pessoas saibam como que isso ocorre, porque a grande parte da periferia tem a maior necessidade, e a grande parte da periferia também, a gente sempre procura conversar, levar o entendimento das obrigações, né? Não apenas dos direitos. E quando a gente passa a ter esse material didático para poder explicar, as pessoas, elas passam a compreender, com isso, entender como que as coisas ocorrem, como também elas podem, de maneira, se posicionar, solicitar suas indicações. Então, isso que eu gostaria de deixar aqui como sugestão para o senhor, tá bom? Diante do trabalho, da demanda, das dificuldades também, e nos ajudar quanto a tudo que for necessário para que a cidade ou os munícipes, eles tenham as suas necessidades atendidas em relação à nossa prestação de serviço, que é o poder público. Eu agradeço aqui e fica essa sugestão. Obrigado. Eu vou aproveitar, seguindo aqui o nosso trabalho, quero convidar o secretário Pedro Sotério para que faça uso da tribuna agora. Secretário, só tem 10 minutos, havendo necessidade, pode estender um pouco mais, a fim de dar respostas nesse momento. Bom
dia, vereador Ricardo Silva, presidente, vereadora Régia, vereador Rogério Santos, todos aqui presentes, que acompanham pela TV Osasco. Bom, eu vou ser breve porque a gente vai fazer aqui a apresentação. Eu imagino que naturalmente as dúvidas devam vir após a apresentação, a gente vai ficar à disposição. Mas eu estava hoje de manhã vindo para cá, a minha atividade, a gente está num momento atípico do país em que se discute carga tributária, né? Cobrança de impostos sobre pedágios e tal, é justamente a área que nos afeta. E é a 7ª vez que eu venho aqui prestar conta de quadrimestre, eu estou fazendo essa conta hoje, que a gente tem uma evolução dos números fiscais e na arrecadação dos Osasco. Então, a gente está com 7 melhoras seguidas na evolução desses indicadores. No momento em que o país passa por uma crise muito grande, então, é um orgulho poder vir aqui apresentar esses números. Estão aquém do que nós gostaríamos, sempre, né? A gente trabalhar pelo melhor. Fico muito feliz, vereador, de poder contar com toda a equipe, né? Na verdade, eu agradeço as palavras, mas a gente sabe que, como secretário, eu sou quem menos, vamos dizer assim, a parte técnica da secretaria é muito boa. Eu brinco que eu sou mais um animador de auditório para fazer com que toda aquela engrenagem funcione, né? E fazer com isso que a gente consiga sempre ter o melhor resultado. É uma secretaria complexa, uma secretaria muito técnica, tem uma equipe muito boa e a gente tem que trabalhar para valorizar essa equipe e para fazer com que ela cada vez mais possa produzir com mais eficiência os indicadores. Então, a gente vai assistir a apresentação. Estamos hoje com essa situação do país que realmente preocupa. Osasco vai ter um impacto grande mês que vem na arrecadação, porque a gente tem vários centros de logísticas. Um grande contribuinte nosso é o Mercado Livre, na verdade é o segundo depois do Banco Bradesco e que provavelmente vai ter aí um impacto direto por conta dessa greve. Vamos só poder medir isso depois, acompanhar diariamente e enfim, avaliar como é que vai ser feito esse contingenciamento, enfim, esses ajustes pós-término da greve que realmente preocupa do ponto de vista fiscal. Não estamos entrando no mérito com relação ao direito de ninguém. Mas é isso, eu queria agradecer, falar que realmente 7 melhoras consecutivas de indicadores fiscais nesse momento do país é uma marca boa para a gente se orgulhar. E a gente não faz isso sozinho, faz com o apoio dessa casa, sempre foi muito parceira da secretaria e com o apoio de toda a equipe técnica, Karine, todo mundo que está aqui, que contribuiu para isso, tá bom? Muito obrigado e mais uma vez obrigado a todos vocês. Em seguida, então, nós vamos dar a fala à senhora Karine Donizete, que é a diretora da secretaria. A tribuna é sua, fica à vontade. Bom dia a todos, os nobres vereadores, o público presente, quem nos assiste pela TV e pela internet. Eu vou dar início aqui à apresentação, acho que precisa só baixar aqui. Que é um pequeno sumário da apresentação, qual é o objetivo, as metas que foram estabelecidas para a LDO e os resultados do primeiro quadrimestre de 2018. Então, o objetivo da audiência, ela é, a princípio, cumprir um requisito legal, né? É o que está determinado no parágrafo 4º do artigo 9º da LRF. Então, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas de cada quadrimestre. E o objetivo também é dar ciência à sociedade da evolução dos números fiscais do município. Então, quando a gente aprovou a LDO lá no exercício de 2017, que é a LDO para 2018, a gente definiu as metas de receita, despesa, de resultado primário, resultado nominal e da dívida. Essas metas, elas são o coração da LDO e elas têm que ser monitoradas a cada quadrimestre do exercício seguinte ao que ela foi aprovada. Então, aqui é uma parte conceitual, eu sempre venho trazendo, né? A receita pública ela é classificada de acordo com a despesa vinculada a ela e nas seguintes categorias: receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes, ela financia as despesas correntes, ela não contribui para aumentar o patrimônio. São as receitas que a gente utiliza para o custeio da máquina pública. As principais receitas correntes são as receitas tributárias, impostos e taxas, as transferências correntes, que são a cota parte do ICMS, IPVA e o FPM.
As receitas de capital, ela financia as despesas de capital, aquelas que vão aumentar o patrimônio público, né? E as principais receitas de capital são operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital, que às vezes é vinculado a algum contrato de repasse com a União. Aqui é a receita consolidada. O STN determina que a gente consolide os dados, né? Então, a gente consolida a prefeitura, a FITO, que é uma fundação, o IPMO e a Câmara Municipal. A Câmara não tem receita. Então, aqui a gente traz o total previsto, né, na última LDO e o total que a gente arrecadou até o momento. Então, em número consolidado, a gente previu 2.285.694.908. E a gente arrecadou até o momento 737.210.501, sendo esses números divididos, né? Da Prefeitura, 713 milhões, 19 milhões do IPMO e quase 4 milhões da FITO. E a gente tem também as receitas consolidadas de capital, que basicamente são as receitas da Prefeitura. Então, quando a gente projetou esse número de receita de capital, aqui tem contrato de repasse, tem operação de crédito e tem um pouco também de alienação de bens. Então, até o momento, a gente só arrecadou 4.635.120. É o que vem acontecendo nos últimos anos. A gente vem arrecadando as receitas do próprio município, que aquelas são geradas aqui. Essas elas vêm em crescente. Os nossos repasses eles vêm diminuindo nos últimos anos. Aqui é a receita total da Prefeitura. Então, do total previsto de receita corrente, de 2.197.417.574, a gente arrecadou 713.818.764. Então, do total previsto, a gente arrecadou 32%. As receitas de capital são previstas também 184.360.882. A gente arrecadou até o momento 4.635.120. É o que eu disse, ela vem diminuindo mesmo essas transferências nos últimos anos. Aqui é um quadro que a gente tem publicado, junto com o balancete da receita e da despesa, que é uma obrigação que o município tem que cumprir a cada final de mês, a gente publica todo mês. Então, a gente tem feito uma publicação bimestral também. Isso aqui está no Jornal do Município, está no IOMO já. Então, eu trouxe aqui que, do total que a gente previu para 2018, né, o total que a gente arrecadou e quanto que representa o que a gente não conseguiu arrecadar. De receita corrente, a gente está negativo 15 milhões. E aí ela tem aqui uma distribuição, onde arrecadou mais e menos. Eu não vou me prolongar muito nesse, e quem quiser solicitar depois, eu informo melhor, o Pedro também explica melhor. Mas aqui a gente tem um número interessante já, que o Pedro pode até falar um pouco depois, que é do ISS, né? Que é um que diminuiu bem aqui também, 21 milhões. Então, no geral, as receitas correntes, a gente deixou de arrecadar 15 milhões do que foi previsto. Ele representa 2%. E o grosso mesmo são as receitas de capital, que a gente, até o momento, a gente arrecadou menos 92%. E eu tenho um comparativo aqui em relação ao ano passado, é o que o Pedro vem dizendo. Do que a gente realizou, a gente sempre vem realizando a maior, com exceção da de capital, que diminuiu mais ainda. Então, aqui é um comparativo com o primeiro quadrimestre de 2017 em relação ao primeiro quadrimestre de 2018. Então, a gente vê a crescente de 5,29% nas receitas correntes, que é aquela que a gente tem o poder mesmo de arrecadar, que é o poder de arrecadação do município. E a de capital, que ela depende também das nossas transferências, dos repasses da União. Agora, a segunda meta, que são as despesas. E aí, como eu já expliquei, as despesas correntes são destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos, né? É o custeio das atividades do órgão da administração pública, que é pessoal, juros, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiro, manutenção de equipamentos e as despesas de consumo. E as de capital, né, que elas contribuem diretamente para a aquisição de um bem de capital, que são reforma, compra de medicamento, de equipamento, de realização de obra, aquisição de imóveis.
Aí aqui também consolidados, né, os dados da Prefeitura, Câmara, IPMO e FITO. E aqui é dotação atualizada. Então, do que tem previsto hoje de 2.149.477.614, a gente liquidou 520.774.542, 24%. E isso distribuindo em Prefeitura, IPMO, FITO e Câmara. A Prefeitura, em si mesmo, da dotação prevista de 1.878.822, ela só liquidou 451.573.665. O IPMO, de 1.68.257.300, ele só liquidou 51.953.526. A FITO, de 42 milhões, só liquidou 5.251. E a Câmara, de 60 milhões, já liquidou 11.996. O que significa esse liquidado? É o serviço que já foi realizado, é a despesa que já foi efetuada. Então, essa é o que realmente já aconteceu. Então, desse total de despesa corrente de 1.149, foi efetivamente realizado 520 milhões. E a capital, do que é previsto de 349 milhões, a gente liquidou 42 milhões. No total, de 2.498.976.103, a gente liquidou 563 milhões. Então, de tudo que a gente tem previsto no orçamento para utilizar, a gente efetivamente comprometeu 563 milhões. Aqui é a despesa total só da Prefeitura. Já falei esse número também no slide anterior. Então, dos 2.226.162.719, efetivamente liquidado, né, o serviço realizado, 493.776.344. Aqui é um resultado consolidado. O que são esses números? Então, do total que eu arrecadei, de 741.845.621,10 nos 4 entes, eu já empenhei 960.226.061,15. Aqui, ele mostra um déficit orçamentário em relação ao arrecadado e o empenhado. O empenhado não é a despesa efetivada. O empenhado está refletindo esse número negativo porque são os contratos que já estão totalmente empenhados, contratos maiores de educação, saúde, todos os contratos das secretarias. Então, normalmente, no primeiro quadrimestre, sempre ele dá, em comparação à receita realizada e a empenhada, é normal ter esse déficit. Aí, a despesa efetivamente realizada, concretizada, são as liquidadas. Então, em relação às liquidadas, deixa eu só afastar um pouquinho. A gente tem 178 milhões de superávit. Então, a gente arrecadou mais do que gastou. E de pagas, 221 milhões. Esse pago, fala, mas eu liquidei menos do que eu paguei? Aqui a gente está computando restos também. A terceira meta é o resultado primário. Na verdade, ela é definida pela diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Então, o que é a receita primária? A minha receita que está no meu orçamento total, excluindo as operações financeiras, alienação de bens e operações de crédito. Então, essa é a receita primária, é o poder de arrecadação do município. E a despesa primária também, a despesa orçamentária total, excluídas as de natureza financeira e amortização de dívida. Então, a minha receita, o que eu tenho o poder de arrecadar, menos as minhas despesas, que são do custeio, elas formam um resultado primário. Nós projetamos, para o exercício de 2018, um déficit primário de 49 milhões. Porque, pelo momento que foi projetado, avaliava que o nosso poder de arrecadação não ia ser tão bom e a gente teria dificuldade de cumprir os compromissos com a dívida. Mas não é o que vem ocorrendo. A gente vem arrecadando, do poder de arrecadação do município mesmo, 764 milhões, 367.859, e das despesas primárias, que são aplicadas mesmo, que é o custeio da máquina, 581.013.651. Então, a gente tem um resultado primário superavitário. A gente tem um superávit primário de 183 milhões. Então, de tudo que
tenho o poder de arrecadar, sem precisar de empréstimo, sem alienar bens, eu consegui pagar também todas as minhas dívidas, todo o meu custeio, e ainda sobrou recursos para eu pagar a minha dívida e aplicar em alguma outra atividade do município. Resultado nominal. Ele não é dívida, ele mede a evolução da dívida. Então, ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um período em relação ao período anterior. Então, a nossa dívida fiscal líquida em 31/12 era 932.614.074. Apurada ao final do primeiro quadrimestre, em 30 de abril, ela é de 763.382.668. Então, a gente tem um resultado nominal negativo, quer dizer que a nossa dívida diminuiu 169 milhões. Aqui é o que a gente projetou na LDO. A gente projetou que diminuiria 44 milhões da nossa dívida. Hoje, ao fim do primeiro quadrimestre, a gente já diminuiu 169 milhões. A dívida consolidada líquida é também uma meta, porque é o que a gente vem, projeta um valor e vem acompanhando. Então, a dívida é a dívida pública consolidada, deduzidas todas as disponibilidades de caixa, aplicação financeiras e demais haveres. É o que eu devo, menos tudo que eu tenho para receber. E aqui a gente tem uma evolução também, né? Embora ela tenha aumentado aqui, eu acho que eu apresentei ao final do último quadrimestre, a gente absorveu o valor de dívida de outros entes, né? Porque isso aqui é um número consolidado. Mas a dívida, apesar dela ter crescido por conta dessas incorporações que a gente está fazendo a regularização da FITO, em relação à nossa receita corrente líquida, ela representa 47,87%. E a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a nossa dívida ela não pode ser superior a 120% da RCL. Então, dentro dessa previsão aqui, ela está bem abaixo. A gente vem num número seguro. Eu já informei aqui também outras vezes, mas sempre é bom estar reforçando. Ele é um número alto, tem precatórios aí dentro, tem bastante coisa aí dentro, mas é um número monitorado. A gente paga mensalmente. O próprio resultado primário demonstra isso, que a gente tem condições de custear a nossa máquina, pagar a nossa dívida e fazer outras aplicações. Resultados do primeiro quadrimestre, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A RCL ela é um denominador da dívida e é um denominador para o controle de gasto com pessoal. Então, o que é a receita corrente líquida? É o somatório de todas as nossas receitas, das nossas receitas tributárias, de contribuição patrimonial, de serviço, das transferências correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais, basicamente é o Fundeb, acumuladas nos últimos 12 meses. Então, é o mês de abril e mais 11 meses para trás. E a gente vem nessa crescente, olha. No primeiro quadrimestre de 2016, 1.781, no primeiro de 2017, 1.842, e agora, em 2018, 2.004. A despesa com pessoal, no primeiro quadrimestre, ela está em 913.831.502. Em relação à receita corrente líquida de 2.004, a gente tem um percentual de 45,58%. Então, a gente está bem abaixo do limite prudencial. Aqui é uma evolução também dos últimos 3 primeiros quadrimestres de cada exercício. A gente vê que, em 2018, a gente está menor, o percentual. Porém, a nossa despesa com o pessoal ela vem aumentando, mas esse índice fica menor porque a nossa receita corrente líquida ela vem numa crescente boa também. Então, isso impacta num percentual menor, mas ela vem crescendo. Se a gente comparar a despesa de 2016, 767, em 2017, 862 e 2018, 913. Bom, são esses os números, e a gente está à disposição agora para os esclarecimentos necessários. Obrigado, Karen, pela explanação. Karine, desculpa. Confundindo o seu nome sempre, viu? Bom, agora nós vamos... Senhor presidente, eu queria fazer uma
uma questão de ordem, não regimental, mas justa, queria ser substituída pelo relator da Comissão de Finanças, que já se encontra presente. Perfeito. Vamos convidar o nobre vereador Alex, relator da Comissão de Finanças, para que venha secretariar no lugar de Vossa Excelência. Gostaria de convidar a senhora que permanecesse na mesa conosco, por gentileza. Dando continuidade, cumprimentar o nobre vereador Alex, que está conosco sempre nessa comissão tão atuante. Cumprimentar também a presença do vereador Daniel Matias, o vereador Toniolo, que sempre nos ajuda muito nas audiências públicas, e também o vereador Tinha de Ferreira, que também se encontra presente. Não sei se algum de vossas excelências gostaria de estar fazendo uso da palavra, para que a gente pudesse, agora, no presente momento, já passar para vossas excelências os vereadores que querem usar a tribuna. O vereador Toniolo gostaria de fazer? Então, disponha. Vereador, o tempo que o senhor achar necessário. A tribuna é de vossa excelência. Senhor presidente da comissão, vereador Ricardo Silva, na sua pessoa, saúdo os demais membros da comissão, saudar aqui meus colegas vereadores, vereador Alex da Academia, saudar aqui a vereadora Régia, saudar o vereador Daniel, vereador Rogério Santos, saudar aqui nosso secretário de Finanças, e na sua pessoa saudar também os demais membros técnicos da secretaria que o acompanham, Karine, saudar a todos os presentes que nos acompanham, que acompanham esta sessão. Eu, na verdade, até peço desculpas, acabei chegando um pouquinho atrasado ao início da sessão, da audiência, até por conta, não da greve, porque a greve, ao contrário, ela não atinge por questão do trânsito, mas atinge a questão da falta do combustível que está ocorrendo. Mas acho que é uma greve justa e a gente tem que entender o processo de luta deles, que é legal, é legítimo, e que, se isso ocorrer, pode ajudar o país todo, porque está muito difícil. Mas pedir desculpa por isso, mas ainda peguei aqui um pedaço da parte final das explicações, muito bem feita, por sinal, e eu entendi que algumas coisas, apesar das dificuldades todas, a gente ainda está com uma receita crescente, isso é muito bom, né? E a gente tem também conseguido pagar mais dívidas do que vinha sendo feita. Então, ou seja, nós estamos conseguindo fazer com que as nossas dívidas sejam eliminadas, né? Aumentou bastante o número de pagamentos. Mas eu entendi também, muito rapidamente, até porque a questão do ISS, nós tivemos uma perda de 21 milhões, é isso? Pelo que eu entendi. E eu queria que o secretário, na medida do possível, pudesse estar explicando, ou a própria Karine, explicando o motivo desta perca, né? E o que isso pode ocasionar dentro do nosso orçamento da nossa cidade. Eu agradeço por enquanto, era só isso. Obrigado, senhor presidente, e parabéns aí pela condução dos trabalhos. Obrigado, nobre vereador Toniolo. Quero convidar agora para que faça uso da palavra o nobre vereador Tinha. Bom dia a todos, bom dia ao público que está em casa aí nos assistindo, aqui os colegas, os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente, que está presidindo essa audiência pública, o Ricardo Silva. Quero aqui saudar a todos. E na parte do Executivo, o secretário Pedro, que está aqui representando a Secretaria de Finanças, saudar aí o Executivo. Eu peguei até mais na metade das explicações, que eu cheguei um pouquinho mais tarde, e que estava atrás de gasolina, viu, Toniola? E não está achando gasolina, viu? Então tá feia a coisa, tá feio. Então, infelizmente, é isso mesmo.
é o Brasil que nós vivemos. E vamos preocupar com a nossa cidade e deixa o Temer tomar conta do Brasil e nós vamos preocupar aqui, que é aqui que tem mais problemas do que no Brasil. E uma das minhas perguntas é simples, viu, da parte de finanças. Eu percebi aí que nós temos uma receita, aumentou a receita, está aumentando essa receitinha, estamos conseguindo pagar dívida, tudo mais. Eu vejo que também não há problema de alienar nenhum tipo de imóveis para poder ficar segurando dívida, foi isso que foi claro aqui pela Karina, que ela falou. Isso vai àquela pergunta lá do IPMO, aqueles 15 imóveis, que eu não entendo até hoje porque querem dar aqueles 15 imóveis lá para o IPMO. Se a dívida é da prefeitura, se é passar de atual, tem que passar para o IPMO e vamos resolver a nossa vida. Eu acho que tem que estar bem administrado tudo isso. Eu acho que nós não podemos estar aí passando quase 60% dos imóveis para o IPMO, um valor muito baixo, que aqui foi mostrado para vocês, não tem uma avaliação à altura que vale o mercado, pedimos informações para o IPMO, balanço, tudo, ninguém informa nada, ignora um vereador, um presidente da Comissão de Justiça, quando se responde diz que não tem legalidade, a CCJ pedir, eu não entendo, né? Tudo que se trata de lei de responsabilidade fiscal está dentro da legalidade, lá está do impacto, ela compete sim à Comissão de Justiça. Isso eu aprendi no direito. Se for outro direito que fizeram aí, que eu não sei, então me ensina, então, porque eu estou aqui também, sou humilde para aprender. Me explica, porque não tem essas informações. E as perguntas, uma perguntinha simples, eu faço. Se teve grande receita, por que isso não foi calculado, o nosso repasse do Diodésimo? Nesse período aí de 12 meses a 1 ano e meio. Se não concluiu isso, nós estamos dentro de um grande risco, né, de crime de prefeito, porque não repassou a altura que nós tínhamos que ter passado. Se a receita subiu, tem que calcular o Diodésimo, fazer esse repasse também para a Câmara. E pelo que eu senti até hoje, não foi. Porque também fiz um ofício disso através de um outro projeto, 30 dias se passou e ninguém me respondeu nada. Então, a gente não sabe se vai judicializar isso para poder responder, ou com quem eu tenho que pedir na prefeitura, que eu peço para o prefeito não responde, passa 30 dias, então fica difícil até a Câmara trabalhar, porque que dá para perceber que a prefeitura faz o que quer e a Câmara fecha os olhos. Não tem que fechar os olhos. Então, eu acho que os ofícios têm que ser respeitados, viu, presidente? Principalmente quando solicita. E quando solicita, o impacto não está só em finanças, na Comissão de Finanças. O impacto ele cai dentro da lei de responsabilidade fiscal. É a legalidade dessa comissão. A CCJ tem a legalidade para poder encaminhar o projeto para frente. Se não tem impacto, então ele está ilegal. Devolve o projeto para trás. Que é isso que eu vou começar a fazer. Já que pede, não manda, então vou devolver, Rogério. Começar a devolver para poder vir completo para cá. Então, essa é uma pergunta que eu queria deixar bem claro. E a outra pergunta, por que querem vender tanto 15 imóveis, passar 15 imóveis para o IPMO passar nos cobre? E, aliás, contando com essa casa aqui. O prédio nosso também está nessa lista. Se nós temos um rolo lá daquela construção da GBX, que está enrolada aí com a Polícia Federal, com tudo, com o fundo podre, que a gente não sabe onde vai dar aquilo, onde vai parar aquilo. Estou só esperando uma solicitação que eu fiz para a Justiça Federal para pegar o que tem um anexo lá, para me saber o que aconteceu com o IPMO, o que aconteceu com tudo isso que está lá, essa confusão. Porque nós temos que saber, nós não podemos aqui estar aprovando mais coisas, sem saber as consequências que vêm para trás. Será que quer provar que é para cobrir alguma coisa que fizeram de errado? Se for, a gente temos que... Eu acho que a Câmara é para isso, porque aqui é o papel nosso, é o papel de fiscalizar, é o papel de legislar. É para isso que nós fomos eleitos pelo povo. Nós não fomos eleitos para fazer outra coisa aqui. Então, eu estou tentando fazer o meu papel, mas não estou querendo deixar eu fazer. E, muitas vezes, sou chamado de intransigente, chamado que sento em cima de projetos. Eu não sento em cima de projeto nenhum, gente. Nós temos prazo. Quando eu solicito uma informação para o Executivo, o projeto para 30 dias. E, desde o momento que o Executivo não me devolva, esse projeto está com o prazo parado. Então, aí quem está dificultando? É a Comissão de Justiça? É o vereador? Ou é o Executivo que não informa o que nós pedimos? Ou só nós vamos ter que pedir essas informações, juntar todos esses ofícios e pedir na Justiça para poder ser atendido? Com a obrigação de fazer. Porque essa obrigação de fazer é do Executivo, não é do Legislativo. A nossa nós estamos fazendo. Onde que eu tenho dúvida, nas coisas que eu estou olhando, verificando, eu estou tentando fazer o certo. O que não podemos é que chegar um projeto de uma magnitude desse tamanho,
A gente passar do dia para a noite e tocar embora. Então, tem muita pergunta que eu queria fazer aqui. Era pergunta que veio já do mandato do ano anterior, 2017, ter pago quase 70 cronologia quebrada, que não tinha motivo para aquilo quebrar, dentro do decreto-lei 27 de fevereiro, o 2001, o 201, 27 de fevereiro de 1967, um decreto tão bom da ditadura que até hoje ele se permaneceu na Constituição Federal. E ele diz lá que tudo que você paga por cronologia, gente, no seu artigo 1, no seu inciso 7, ele diz, simples, nós temos que ter alguma vantagem para poder pagar alguém na frente. E essa vantagem é para o erário, não é para mim, não é para você, Rogério. Então, essas justificativas têm que estar bem claras, porque quebra de cronologia se caracteriza crime de prefeito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, gente, com muita coisa que está acontecendo, só mostrar número bonito, tal, tudo mais, é ótimo. Está ali pagando, está entrando. Quero saber se também as regras estão sendo cumpridas adequadamente. Eu acho que, pelo menos, uma coisa boa que eu vi ali, que nós estamos no nosso providencial 45, né? Então, graças a Deus, os TAC que o Jorge Lapa fez lá em novembro deu resultado. Pelo menos não contrataram mais acima. O TAC foi para isso, Toniolo, para não os contratos cortar, acabar e parar, e foram diminuindo. Então, quer dizer, não contratou ninguém, então desceu. Então, eu agradeço aí o prefeito Jorge Lapa, que fez um benefício muito bom para a nossa cidade. Então, pela primeira vez, nós estamos providencial de 45%. Nunca chegou a isso. A Karina é uma funcionária antiga de carreira, acho que nunca chegou a isso. Então, eu agradeço aí o prefeito Jorge Lapa, que fez, tanto que fala que não fez nada de bom, pelo menos acho que isso fez bom para a cidade. Entendeu, não? Mas não tem risco, não tem risco do prefeito ficar com essas contas elegíveis quase de atender o previdencial. Então, eu tenho essas perguntas do Iodésimo, se foi recalculado e repassado para a Câmara, de janeiro de 2017 para cá. Essa necessidade de passar essas propriedades para o IPMO, porque se tem uma dívida que é da Prefeitura com o IPMO, que é a Prefeitura que paga essa dívida. Não é o patrimônio que nós temos que dissolver e jogar lá dentro. Quem fez as coisas erradas tem lá um parcelamento, tem a do mês, que jogue para lá. Nós temos lá quase 300 milhões. Aí acho que é isso, porque também mandei o ofício para o IPMO, mas ninguém responde nada. É brincadeira. Discute, manda olhar no site. Desculpa, gente. Não estamos aqui. Você já fez as 3 perguntas, está registrado aqui. Só para concluir, presidente. Por favor. Acho que essa casa tem que ser respeitada. Nós estamos aqui para fiscalizar. Nós somos fiscalizador. Quando vai um ofício de qualquer nobre vereador, vocês são fiscais. Não só fiscal do posto, são fiscal da prefeitura, fiscal de todo o executivo. Se é negado uma informação para vocês, para nós que somos fiscalizador, fica difícil trabalhar aqui, tá bom? Obrigado, presidente. Agradeço a fala do nobre vereador. Quero cumprimentar aqui também a presença da nobre vereadora Ana Paula, que se faz presente conosco, acompanha essa audiência de prestação de contas da Secretaria de Finanças. Vossa Excelência, eu gostaria de usar a palavra, nobre vereador? Então, dando continuidade aqui, nós vamos proceder esta audiência, já entrando na questão das perguntas. Não sei se alguém... A vereadora Régia quer fazer a fala, vereadora? Então, por favor, Vossa Excelência tem a tribuna à disposição. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao Pedro. Boa tarde ao Pedro, secretário. Boa tarde aos vereadores presentes e ao público em geral. Começando pela apresentação feita, eu queria fazer em formas de perguntas hoje. Não queria fazer muito em fala. A primeira pergunta consta ali num dos slides que a nossa despesa de capital é no valor desse primeiro quadrimestre, foi no valor de 42 milhões. Eu queria saber no que consiste essas despesas, uma vez que lá consta que são reformas, investimentos próprios, compra de equipamentos, e não é o que a gente tem visto na cidade. Então, eu gostaria de saber no que consistiu esses 42 mil. Outra pergunta é com relação ao IPTU. Com relação ao IPTU, a gente observou que, no final do ano passado, veio um projeto de lei aqui para aumentar
a taxa de lixo, que é parte constante do IPTU, e que este projeto e esta taxa não foi ampliada, né, neste início de ano, né? Então, eu gostaria de saber, isso foi uma renúncia de receita? Por que mandou a lei, se não tinha a intenção de aplicar a lei? Ou quando ela será aplicada? É outra pergunta. A terceira pergunta é no sentido dos gastos de educação. Nos gastos de educação, eu tenho aqui uma publicação do dia 5 de fevereiro de 2018, e nessa publicação ela reforça uma outra publicação que fala que os gastos da educação estavam em torno de 17,78%. E depois, no final, chegou uma publicação de 19,11%. Então, eu gostaria de saber qual foi efetivamente os gastos. Nós cumprimos o artigo 212 da Constituição Federal no tocante aos gastos da educação, uma vez que esta Câmara tem sido bastante rigorosa na questão de contas, né? Já reprovou 2 contas do prefeito Jorge Lapas e vai revisar as contas do prefeito Emílio de Souza, né? Já tem até proposta e pedido nesse sentido. Eu queria saber se cumprimos as contas e fechamos as contas, principalmente no tocante à educação, no ano passado. Outra pergunta é com relação ao portal da transparência. Por que as licitações são colocadas no portal da transparência bem posterior à publicação no IOMO? Chega até a ser dias e algumas até meses posterior à publicação no IOMO. Por que os indenizatórios, o pagamento de indenizatórios no portal da transparência, continuam ainda não sendo colocado o valor, conforme foi assumido lá no TAC do portal da transparência? Então, por que a gente insiste em não cumprir o portal da transparência de acordo com aquilo que a gente assinou no TAC lá com o Ministério Público? Isso é mais uma pergunta. E outra pergunta, eu observei que a gente teve um aumento na questão de pessoal. Se nós demitimos pessoas e de novembro para cá nós estamos demitindo, não estamos contratando, estão faltando funcionários em todos os setores, agora que estão sendo substituídos nesse subemprego chamado POT, né? Por que aumentou o custo com o pessoal? E, nessa mesma pergunta, eu faço outra pergunta. Se o nosso limite prudencial está em 45%, por que nós não demos um aumento aos servidores mais decente, sendo que era possível, que a nossa arrecadação aumentou? Então, são essas as minhas perguntas por enquanto. Obrigado, nome vereadora Régia. Dando continuidade, gostaria de saber se os presentes aqui têm também alguma pergunta. Nós vamos passar aqui para que o nosso secretário venha começar a respondê-las. E peço, gentileza, que a assessoria nossa, aqui dessa casa, tendo alguma pergunta, já traga, por gentileza, porque nós já vamos passar para essa parte, posteriormente estar encerrando essa audiência. Então, senhor secretário, deixo agora à vontade, tanto o senhor quanto a senhora Karine, para poder estar dando respostas aos vereadores e, no caso, ao público presente. Fica à vontade. Só pode responder daqui ou da tribuna, fica à vontade. Como
começar com uma pergunta de um munícipe. Hariton Cassoli, servidor municipal, quanto aos precatórios alimentos. Serão realizados pagamentos de forma integral ou parcelados? Obedecerão a ordem estipulada pela Fazenda Pública para pagamento? A questão dos pagamentos dos precatórios, ela é feita pelo Tribunal de Justiça. Houve uma publicação no edital, graças a uma Câmara de Compensação aprovada aqui por essa casa, que foram transigidos os valores daqueles que não são alimentares. Eu acho que os alimentares, eles são automaticamente transferidos para um pagamento trabalhista, se eu não me engano, do Tribunal de Justiça. Mas eu vou, com todo... não tenho o e-mail do servidor, mas ele pode me procurar após terminar a audiência. Eu vou encaminhar essa pergunta ao secretário dos Assuntos Jurídicos, que é responsável pela gestão dos precatórios, para que ele possa responder com detalhes. Tá? Tem uma diretoria que cuida, na estrutura da SAGE, só disso. Com relação à questão da comunicação, vereador Ricardo, eu vou levar a sua sugestão à Secretaria de Comunicação. Acho que tem que melhorar muito a comunicação para a gente conseguir deixar a população mais bem informada de tudo aquilo que acontece, todas as dificuldades, ainda que elas não se justifiquem como dificuldade, mas é importante a gente agir com uma maior transparência possível e maior interesse possível em comunicar. O vereador Toniolo falou da perda do ISS de 21 milhões. Vereador, na verdade, a gente está tendo uma arrecadação grande do ISS devido a uma liminar que saiu no Supremo. O que acontece? Historicamente, Osasco sempre arrecadou menos do que era aprovado pela lei orçamentária, né? A gente estava com uma média de arrecadação de 92% de performance, ou seja, a gente executava 92% daquilo que a gente havia previsto. E esse ano a gente está com 98%. Então, assim, deu uma diferença, mas em compensação, por quê? Porque a gente aumentou a receita corrente prevista para esse ano, a gente saiu de 1.900 para 2.100, se não me engano. Então, o fato da gente estar fazendo 98%, na verdade, até mais do que nós esperávamos. A gente sabe que é por conta de uma medida liminar que foi concedida pelo Supremo, então, quanto tempo vai perdurar essa situação, a gente ainda não sabe. A gente teve uma arrecadação com relação ao mesmo período do exercício anterior, que nesse cenário de crise para nós já é muito bom. Então, a gente sabe da dificuldade de cumprir essa meta, por isso que a gente tem um valor contingenciado alto, de mais de 300 milhões, que a gente deve começar a contingenciar só a partir da conclusão do segundo quadrimestre, né, que é quando a gente começa a ter uma ideia melhor de como é que vai encerrar o ano. Até lá, a gente brinca que na administração pública a única coisa que a gente tem certa é a despesa, né? A receita, todo dia, a gente tem que abrir aí a arrecadação e ver quem pagou, quem deixou de pagar. A gente teve no mês passado, vereador, só a título de informação, uma inadimplência muito alta de IPTU, fora da curva, né? A gente sabe que é o cenário, a gente sabe que é crise. Desculpa, mês, a gente está em maio, né? Em abril. A gente teve em março a gente teve uma inadimplência maior, em abril ela foi menor. Ou seja, é a própria atividade econômica que acaba pautando. Vereador Tinha de Ferreira fez 3 perguntas. Acho que eu anotei fora de sequência. Primeiro ele falou do IPMO. A questão da Previdência, a gente conseguiu explanar isso na audiência pública que teve para tratar do tema. No fundo, assim, a Previdência é um problema mundial, né? Um problema no sentido de que cada vez mais as pessoas vão tendo uma expectativa de vida maior, ou seja, vivem mais tempo e contribuem por menos tempo. Então, a conta não vai fechar nunca, não fecha em nenhum local do mundo. E o que a gente faz na Prefeitura é adotar medidas para quê? Para evitar que a gente tenha um problema. No fundo, é isso. Todas as soluções, as propostas que estão sendo encaminhadas a essa casa e discutidas, e são várias, elas visam evitar que a gente tenha uma previdência desequilibrada. O fato da gente... Essa operação imobiliária, ela foi autorizada pelo Ministério da Previdência. Ela não é uma jabuticaba osasquense, ou não é uma invenção local. Ela foi aprovada pelo Ministério da Previdência, ela é uma operação regular, lícita, prevista em lei, e que outros municípios fizeram.
Caso ela fosse, a gente ainda tem esperança que venha a ser aprovada, ela vai gerar esse ano uma economia de 40 milhões aos cofres municipais, ou seja, deixaríamos de aportar 40 milhões. Por quê? Toda vez que o Temer ou o governo federal, ou quem quer que seja, fala de reforma da Previdência, há uma grande corrida para a aposentadoria. E o fato é que a Prefeitura de Osasco passou muitos anos sem fazer concurso público, ou seja, o quadro de servidores efetivos acabou ficando mais próximo da aposentadoria sem entrar novos contribuintes. Então, isso também imagino que para nós aqui a Previdência ela é um quadro equilibrado. O que a gente está tentando fazer um esforço é para manter esse equilíbrio, porque a gente sabe que na hora que desequilibrar é uma conta muito pesada. A gente conta de novo com o apoio dessa casa para que possa entender essa situação e nos ajudar a manter as contas da Prefeitura em ordem. Só um comentário, eu acho que assim, a gente ainda não teve essa análise, né, Karine? Mas a gente tem a possibilidade real de ter as contas de 2017 do ano passado, as primeiras contas aprovadas do chefe do Executivo nos últimos anos. Ou seja, a evolução que a gente vem fazendo em finanças, que infelizmente não deu para fazer no último ano do Jorge, até porque, de fato, a análise é feita pelos 4 anos, né? Mas apesar da gente ter melhorado, mas aparentemente, se tudo ocorrer como previsto, a gente vai ter as primeiras contas aprovadas de um prefeito nos últimos anos aqui em Osasco, que são as contas de 2017. Ou seja, há um reconhecimento por parte do tribunal e dos órgãos de controle. A questão do duodécimo isso foi uma matéria que foi, aliás, bem ventilada. O próprio Ministério Público já abriu o inquérito, já encerrou o inquérito, já fez a promoção de arquivamento. Não houve nenhuma prática de crime. No mês de janeiro, excepcionalmente, foi o único mês em que a gente teve uma arrecadação em janeiro menor do que no período. A gente recuperou em fevereiro e de fevereiro para cá veio numa constante, mas no mês de janeiro a gente teve uma queda inesperada de arrecadação. Infelizmente, a gente não administra a arrecadação. O procedimento que foi adotado em consonância com essa casa, com o presidente dessa casa, ele foi feito com base num julgado do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a gente está agindo de acordo com o que determina o Supremo Tribunal Federal e o próprio Ministério Público já reconheceu isso. Com relação às cronologias, o pagamento de quebra de ordem cronológica ele é uma tradição que tem nessa cidade, enfim, todos os governos, até onde a gente levantou, e ele segue exatamente o que diz a lei. A lei fala que não pode haver quebra de ordem sem a justificativa. Todas as justificativas foram, até onde eu sei, publicadas no IOMA, entregues ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, que é responsável por essa fiscalização, não apontou nenhuma irregularidade. Então, difícil falar. Com relação às demais questões internas corporais da casa, o que o vereador expôs, eu acho que não cabe ao Executivo se manifestar, eu acho que a casa é soberana para lidar com essas questões e avaliar. Doutora Régia, eu vou passar algumas perguntas para a Karine, só vou falar sobre a questão do IPTU. Quando a gente mandou o projeto de lei da taxa do lixo, a gente já colocou na própria mensagem que ela valeria a partir de 2019, do ano que vem. Tá? O que acontece? A gente está tentando ajustar todas as contas independente da sua origem. Então, havia uma defasagem histórica na conta da taxa do lixo, como havia também a necessidade de regulamentar grandes geradores e outros mecanismos que estavam previstos no plano municipal. Então, não é que houve uma renúncia de receita. Na verdade, ela já foi projetada para entrar em vigor a partir de 2019. Quer dizer, a gente esse ano manteve, até porque a gente já tinha encaminhado para essa casa a lei orçamentária, então não havia perspectiva de apropriação dessa receita esse exercício. A gente já encaminhou, como a gente imagina que a gente vá, ao longo do ano, encaminhando outras demandas que vão ser aplicadas conforme for possível serem aprovadas dentro do rito da soberania da casa. A gente entende que a casa é autônoma, que a casa tem todo o direito de discutir, então a gente tem que trabalhar com as ferramentas que já estão disponíveis e vir aqui prestar os esclarecimentos e o apoio para aquilo que a gente entende que pode somar, ou para o exercício que vem, ou para o seguinte. Eu acho que a mensagem da Secretaria de Finanças, vereador, e acho que assim, isso independe muito de ser governo ou oposição,
A gente sempre brinca assim, eu acho que para qualquer governante é importante ter uma Secretaria de Finanças forte e consolidada. Imagino que qualquer um vai querer se valer de uma estrutura que funcione, que arrecade e que tenha responsabilidade fiscal. A gente lá não analisa politicamente esse tipo de demanda. Então, assim, a gente trabalha sempre para ter uma arrecadação forte, para ter números fiscais equilibrados, porque não adianta a gente achar, hoje somos governo, amanhã vamos passar o bastão para alguém, depois não importa, é normal que a gente faça isso com a parte financeira totalmente organizada, porque essa não tem muito espaço para discussões políticas. Ou a gente cumpre todas as metas, a lei de responsabilidade fiscal e todas as instruções normativas do Tribunal de Contas, ou o próprio executivo, seja lá quem for, vai ser penalizado. Então, no fundo, a gente acha que a gente está um pouco à margem dessa discussão de definição de políticas públicas. A gente está trabalhando numa corrente mais técnica. Vou passar para a Karine, acho que ela vai... só a questão do custo de pessoal, porque aumentou o custo com o pessoal. Vereadora, eu, com todo o respeito, a gente teve que cumprir vários, inclusive TACs assinados pelo prefeito Jorge Lapas não cumpridos e pagamento de letras não executados. Isso já era um problema histórico. Após havia judicializado, ou acho que após o Sintrasp também, de compromissos e obrigações assumidas pelo governo passado que não foram devidamente cumpridos. Então, a gente começou a fazer o pagamento de progressão de letras, começamos a fazer o pagamento de alguns outros ajustes, acertamos o piso nacional, ou seja, no primeiro ano, o que a gente fez, na verdade, foi fazer um grande ajuste de aplicação das normativas, ou seja, as letras, já eram um benefício adquirido dos funcionários e não vinha sendo cumprido, então a gente conseguiu colocar em ordem o pagamento do piso nacional do PDI, que estava abaixo, a gente também conseguiu cumprir, superar. Então, assim, muito das despesas que aconteceram foram por força de colocar a casa. Desculpa falar isso, não é... A senhora sabe o quanto eu respeito o trabalho e, no fundo, infelizmente foi perguntado, a gente tem que responder. Tá? Eu vou passar para a Karine as demais perguntas. Só um minuto, senhor secretário. Mais uma pergunta que é para o senhor, não é para a Karine. Eu observei no IOMO da semana passada que foi devolvido, o senhor falou em ISS, que foi devolvido para a Via Oeste 2.982.000 valor do ISS. Por que a gente, já que a Via Oeste tem um enorme passivo com a cidade de Osasco, ficou de fazer a entrada da cidade, até agora não fez, tem o repasse do pedágio, por que, ao invés da gente devolver em dinheiro, a gente não negociou o abatimento nessas coisas? Foi a pergunta que faltou, desculpe. Vereadora, o que foi publicado, na verdade, é um termo de compensação. Aí eu vou falar um pouco, essa dívida da CIOeste, essa dívida, esse crédito, supostamente por valores repassados a maior de ISS, ele também vem se arrastando desde a gestão passada, né? Ele foi, na verdade, quando foi feita a obra da Marginal, durante um tempo foi recalculado qual era a base do repasse. Hoje, não sei se todo mundo é de conhecimento geral, mas o valor do ISS devido para cada município não é onde está a praça do pedágio. É sobre o quilômetro quadrado que passa por dentro da cidade. Então, se a cidade tem X quilômetros quadrados que são administrados por uma concessionária, é sobre essa base de cálculo. E houve uma obra que foi feita das marginais, que antigamente estavam na via pedagiada, depois saíram do serviço pedagiado, e durante um tempo a CIOeste continuou, a Via Oeste, continuou recolhendo o ISS com a base antiga. Quando eu entrei, a gente abriu uma ação fiscal para apurar, esse pleito já é um pleito antigo, como eu estou lhe falando,
E o que a gente conseguiu negociar, na verdade, é que ela faça a dedução desse valor até o término da concessão, ou seja, nós não devolvemos o recurso, conseguimos chegar num acordo que parte dos valores que estão sendo, que ela vai nos repassar mensalmente pela arrecadação atual, sejam abatidos esse valor que foi reconhecido como indevido. Infelizmente, a gente tem que, infelizmente não, é nossa obrigação, a gente devolve os impostos quando são recolhidos a maior, é comum. Fizemos vários processos de revisão, seja em PTU, ISS. Se a gente reconhecer que houve uma cobrança maior, houve um recolhimento maior, a gente devolve. Não há, da nossa parte, nenhum interesse de fazer retenção de valores que não sejam devidos ao município. Ela não tem um passivo grande com o município. A gente também tentou buscar todo e qualquer discussão. A questão da nova saída da Castelo depende da formalização de um termo aditivo. Eles fizeram a proposta de bancar essa nova saída em troca de um aumento do prazo da concessão. Isso foi feito ao governo do Estado. O governador anterior não topou, o Geraldo não quis fazer esse tipo de aditamento, e o Márcio França está mais sensível a fazer esse aditamento. Isso não pega só Osasco, pega Osasco, Itapevi, são vários aditamentos para várias saídas. Eventualmente, acontecendo esse aditamento, isso não impacta no nosso ISS direto. Na verdade, isso é uma obrigação da concessionária com o governo do Estado, que é o titular da concessão. Tá? É lógico que a gente se beneficia porque a saída para a cidade, e lógico, também aumenta o valor da arrecadação. Mas, infelizmente, essa foi uma negociação de 4 anos em que a gente tentou, a todo custo, minimizar o impacto dessa devolução. Mas o valor foi realmente pago a mais, pago de forma indevida e precisava ser ressarcido, mas ele não foi ressarcido em recursos. Está sendo abatido mensalmente do valor que era devido. Tá? Obrigado. Vou passar para a Karine agora. Primeiro, eu quero agradecer as perguntas. Respondendo ao meu amigo Tim ali também, ele falou assim, os números estão bonitos. É porque, assim, eu vou defender um pouco a parte técnica. A gente segue o manual dos demonstrativos fiscais do STN. Então, eles que desenvolvem metodologias para calcular essas metas, e a gente vem acompanhando. E por quê? Porque eles só vão fazer os repasses, as transferências constitucionais, se a gente estiver dentro do que foi estabelecido, se a gente estiver dentro dos limites que eles estabeleceram. Então, dentro do que está estabelecido, da metodologia de cálculo, a gente está correto e a gente está com números bons perante a Secretaria do Tesouro Nacional. Nem sempre, eu acho importante a gente dizer, nem sempre esses números, eu já disse isso aqui algumas vezes também, nem sempre esses números que a gente apresenta, apesar de serem números bons e estarem de acordo com o que a STN determina, nem sempre ele reflete os anseios da população. Então, aí é a forma que ele é aplicado. Então, assim, na parte técnica, eles são números bons. Aí é de acordo com a utilização. Aí eu não vou entrar nesse mérito, estou defendendo só o meu lado, os meus números. A doutora Régia perguntou sobre as despesas de capital. A dívida ela é classificada como capital também. Então, e a gente vinha pagando um índice alto em relação ao RCL de precatório. Então, ele está contabilizado aí, no elemento 469091. E a gente teve uma compra grande também de computadores. Já está refletindo aqui, mas ainda não foram entregues. Está com, acho que está com ainda para ser patrimoniado, mas já está para ser distribuído já. O Pedro tem acompanhado também. E basicamente é isso que compõe. Aí da educação vou falar um pouquinho também. A gente cumpriu, sim, e a gente já foi auditado pelo tribunal. Vocês viram que no final do ano foi aprovada a lei aqui que criou a Controladoria do Município. E a Controladoria tem acompanhado muito. Ela acompanhou muito ano passado também, como Coordenadoria de Controle Interno, a educação. Era uma preocupação. Acho que a senhora conhece também os projetos, as ações pedagógicas complementares da Secretaria da Educação, e eu não vou entrar na causa, eu não sou pedagoga, não sou da área, mas eu sei que eles estão acompanhando, a Controladoria tem acompanhado desde o ano passado, não vou entrar muito no trabalho deles, isso foi o que eu recebi esses dias, que vai ter até uma publicação falando sobre uma auditoria que foi feita nesses projetos, e já está até na mão do tribunal. O tribunal vem apontando muito essas ações pedagógicas complementares. E eu sei que a gente tem feito as defesas desde o último exercício, e isso é um ponto positivo também para a gente. Em relação às licitações e o portal da transparência, né?
Na verdade, ele é de responsabilidade da SECOM e tem uma comissão. E aí foi publicado sexta-feira os membros dessa comissão. Acho que a gente tem que corrigir algumas coisas, sim. Acho que está correto. Eu também vou rever com a minha equipe os meus números, mas eu sei que eles vão acompanhar. A Controladoria também vai acompanhar o trabalho da transparência. E aí acho que nas próximas a gente vai estar melhor já. Mas aí a senhora vai poder também cobrar. E aí eu quero dizer também que eu, como diretora de contabilidade, estou à disposição dos nobres vereadores aqui, da assessoria, sempre que precisar, eu estou à disposição. Obrigada. Chegou uma pergunta da Rosimeire. O nosso IPTU ele é destinado para quais benfeitorias de Osasco, né? Rosimeire, o IPTU ele compõe uma das receitas correntes líquidas do município, né? Ele serve para fazer o pagamento de tudo aquilo que a gente conversou aqui, desde folha até manutenção dos serviços públicos, né? Eu acho que o que faltou, vereador, a gente colocar, e até para Osasco, ainda, mesmo com toda essa crise, consegue ter os pagamentos em dia. A gente está, pela primeira vez, pagando o fornecedor em dia, então, se o TIM procurar próximas quebras de ordem, quebra de ordem cronológica no IOMO, não vai encontrar. Não vai encontrar, porque, de fato, a gente está milagrosamente pagando em dia. E, ao contrário de outros municípios, devemos agora pagar a parcela do 10º e ainda temos uma taxa de investimento, ou seja, o valor que a gente aplica na cidade em obras ainda é um dos maiores da região, desculpa, um dos maiores do Estado. Vale ainda, Rosimeire, colocar que a gente está finalizando um processo de revisão da nota de crédito do município. Provavelmente a gente vai conseguir a revisão da nossa nota de crédito para a melhor nota de crédito que já teve em Osasco. Qual é o efeito prático disso? A gente vai conseguir levantar recursos para fazer os investimentos necessários em obras, infraestrutura e todos aqueles que a gente quer fazer. Então, o IPTU ele entra como uma receita do município, serve para fazer o custeio da máquina também, mas a gente está preocupado em manter o grau de investimento para continuar alavancando a cidade. Tá? Obrigado. Antes da continuidade, eu gostaria novamente, o vereador Tonildo tem um adendo para fazer. Vereador, a tribuna está à disposição de Vossa Excelência. Secretário, desculpa, para ajudar, eu acabei esquecendo desse detalhe. Eu sei que a maior parte da arrecadação do município não depende do IPTU, mas ele é um grande gerador também, né, da receita. E o que está ocorrendo? Aconteceu comigo, com muitos amigos meus que moram na unidade habitacional que a gente mora lá, né? E que poderia até estar melhor hoje, talvez, a receita, se isso não tivesse ocorrido. O Correio é o responsável pela entrega dos carnês de IPTU. Tá certo? Eu acho que há um dispositivo aí que, infelizmente, obriga com que a gente passe para o Correio, por ser alguma coisa aí que obriga a gente a entregar ao Correio. Porém, o que está ocorrendo? O Correio, ultimamente, não tem entregue mais carta, o Correio não entrega os carnês de IPTU. Então, nem todo mundo tem a disponibilidade de estar vindo à prefeitura para retirar o seu carnê para pagamento. Tá certo? Eu, por minha vez, eu que sou de dentro da área, estive lá, a pessoa falou, olha, aguarda mais um pouquinho que ele vai chegar, está no Correio. Quer dizer, eu fui pegar uns dias atrás agora, vou pagar já com 2 com atraso, por conta disso, né? E eu acho que muita gente está sendo acometido dessa falha, né, da entrega do Correio. Então, nós precisamos pensar para o futuro, se mantém esse convênio com o Correio, ou se a gente põe uma empresa para a entrega disso daí, porque, às vezes, mesmo que a gente pague essa empresa, talvez fique mais barato, né, na arrecadação final do que está acontecendo. Desculpa eu retornar aqui, mas eu acho que é uma coisa bastante relevante, que eu tenho alguns amigos que, olha, 30%, vamos dizer, nós somos 90 pessoas que moram no apartamento.
pelo menos 30 deixaram de receber. Isso numa unidade habitacional. Imagina na cidade, se a gente for fazer uma proporção dessa, né? Eu não sei que reflexo que vocês têm isso lá, mas eu acho que um grande número de moradores da cidade deixaram de receber o IPTU por conta não da prefeitura, que ela distribuiu para ser entregue, a secretaria distribuiu normalmente, né? Mas, infelizmente, por conta do correio, tá? Que quando chega uma cobrança, sempre chega com 10, 15 dias de atraso. E o correio, sequer, e o IPTU sequer chegou. Tá? Então, fica aí apenas a título de colaboração, né? Eu acho que a gente poderia, como eu disse, não depende tanto o orçamento, mas a gente precisa desse dinheiro também, né? Porque ele faz composição aí da receita da fazenda, né? Então, mas fica aí, e parabenizar mais uma vez aí pelo excelente trabalho que a Secretaria tem desenvolvido. Tá? Eu falo que, quando a gente vê muitas cidades aí em situação bastante difícil, a nossa aí está conseguindo caminhar a passos largos e driblar toda essa situação financeira que vem ocorrendo. Parabéns. Obrigado. Obrigado, vereador Toniolo. Muito bem-vindo à sua observação. E, de fato, a gente vê que podemos, sim, avançar na questão do aumento dessa receita. E também vale lembrar que o prefeito ele tem idealizado uma cidade, Osasco, uma cidade smart. Hoje tem vários aplicativos, né, secretário? Temos a própria página da prefeitura, é possível, de repente, retirar o carnê, enfim. É uma probabilidade muito grande a gente poder resolver isso com a ajuda da tecnologia. Não havendo mais perguntas, vamos partir para o encerramento. Agradeço aos palestrantes, vereadores aqui presentes, a imprensa e o público aqui presente também nessa audiência pública. Informamos que essa audiência pública foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir reprise, consulte a nossa programação e nosso site no endereço eletrônico www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão das comissões pela organização e a realização desta audiência pública e aos assessores dos vereadores que colaboraram para a realização desse evento. Também quero agradecer aos funcionários dessa casa. Dito isto, declaro encerrada essa sessão e bom dia a todos.